Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a grave acusação que pesa contra a XP Investimentos. É uma empresa de investimento já com algum tempo aqui no Brasil, uma das que vem crescendo bastante, né? Não é das gigantes, tá? As gigantes são aí dos bancões tradicionais, é BTG e coisa e tal. Mas a XP é uma que vem crescendo bastante. Só que há uma acusação de um relatório de um grupo de consultoria americano chamado Grizzly Research, que está acusando a XP de ser um esquema Ponzi, né? E tem muita gente confundindo esquema Ponzi com esquema pirâmide. Os dois são esquemas fraudulentos, tá? Mas um não é a mesma coisa que o outro, tá? São esquemas diferentes. O que a Grizzly Research está acusando a XP é de ser um esquema Ponzi, não um esquema de pirâmide. Vamos entender a diferença desses dois aqui, porque tem diferença nisso daí. Aliás, é importante ressaltar, é o mesmo caso do INSS. A gente brinca que o INSS é uma pirâmide, mas na verdade ele é um esquema Ponzi. Essa notícia foi sugerida por Bitcoin Tudo ou Nada, Djalma Guedes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, vocês sabem, eu não sou investidor, eu não tenho dinheiro investido, não tenho dinheiro suficiente para me preocupar com essas coisas. Mas, é lógico, é uma preocupação grande essa questão da XP, né? É verdade isso daí, que a XP está fraudando os correntistas e é um esquema de pirâmide, esquema Ponzi, não sei o que lá? Eu não sei. O fato é que tem um relatório da Grizzly Research que está dizendo que é, né? E esse relatório tem causado muita preocupação entre os clientes da XP. Isso, inclusive, é um risco por si só, tá? Porque não seria a primeira vez que uma empresa que não está fazendo nada de errado, aí é acusada de estar fazendo algo errado, e aí o que pensam as pessoas que têm conta lá na XP, que têm dinheiro investido na XP? Olha, eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas vai ter muita gente tirando dinheiro da XP. Se vai ter muita gente tirando dinheiro da XP, é melhor tirar o meu dinheiro primeiro, porque se quebrar, o meu dinheiro não fica preso lá dentro, né? Esse tipo de coisa pode mesmo matar uma empresa, tá? É uma coisa bem arriscada e pode ser por base só em boato. A XP já entrou, diz que vai entrar com providências legais, que vai processar essa empresa que fez o relatório. O relatório não é conclusivo, não diz com certeza que é um esquema Ponzi, mas ela levanta um monte de suspeitas, né? Segundo eles dizem lá no relatório, a XP tem uma série de fundos, mas na verdade a maior parte dos fundos é bem mais ou menos. Só tem dois fundos que são excepcionais, e aí fica a grande dúvida, como é que eles conseguem esse retorno sempre consistente, coisa e tal, no tempo todo? Das duas, uma, ou eles são gênios, mas só nesses dois fundos, porque nos outros todos eles são todos mais ou menos, ou então tem alguma coisa de errada nesse negócio, né? Aqui, ó, esse aqui é o relatório, já começa com um disclaimer aqui, dizendo que é só opinião, não sei o que é lá e coisa e tal. E aí tá falando aqui, o pessoal explicando que tem só os dois fundos aqui, o Gladius Fin CP, não sei o que lá, e o Coliseu Fin CPIE, que são maiores do que os outros e não sei o que lá, e aí eles colocam aqui um monte de observações, como é que pode, não sei o que lá. Enfim, o que eles estão dizendo aqui é que pode ser um esquema Ponzi. O que é um esquema Ponzi? O esquema Ponzi é diferente do esquema de pirâmide. Tá? Esquema Ponzi tem esse nome em homenagem ao primeiro cara que fez um esquema gigante desse tipo, que foi o Charles Ponzi lá em 1920. Lá em 1920, né, nos Estados Unidos, o Ponzi teve uma ideia de comprar um selo europeu e vender nos Estados Unidos, porque tinha lucro com esse negócio, comprava selos, né, de fabricação e vendia, não sei o que lá, e conseguia ter lucro com isso. No final das contas, descobriu-se que ele comprou um total de, sei lá, $6 de selo no final das contas. E estava movimentando milhões e milhões de dólares. O que acontecia? Era tanta gente que estava empolgada com os ganhos dele, que o pessoal entrava nesse esquema dele, nessa empresa de investimento dele, e quando alguém queria sair, ele oferecia rendimentos de 50% em poucos meses. Cara, um rendimento que não tem como você fazer. Só que as pessoas iam lá e tiravam dinheiro, conseguiam realmente investir, ganhar um ganho de 50% e tirar o dinheiro depois. Então as pessoas começavam a acreditar naquilo, mas como é que as pessoas tiravam dinheiro de lá? Ele pagava a quem saía com o dinheiro de quem estava entrando. Enquanto estava entrando um monte de gente a mais do que saindo, estava tranquilo, o esquema funciona. Só que chega uma hora, né, que não entra mais tanta gente, porque a maior parte das pessoas já botou dinheiro na sua empresa.
E aí, ou seja, não tem mais como entrar tanto dinheiro. E aí começa a ter problema, o pessoal que quer sair não tem de onde tirar o dinheiro que está entrando. No final das contas, a coisa toda desabou e um monte de gente ficou sem dinheiro, como eu falei para vocês. O negócio que ele prometia de comprar selos na Europa e revender nos Estados Unidos, eu não sei o que lá, foi um total de R$6 $6 que ele comprou de selo no total, não tinha nenhuma chance disso, quebrou, evidentemente, deixou um monte de gente sem dinheiro. E esse foi o primeiro esquema desse tipo, não é o único, né? Mais recentemente teve o caso do Madoff, que aconteceu lá nos Estados Unidos. O Madoff era um gestor de investimento já respeitado na época e criou um fundo que dava um rendimento bem estável e coisa. Então não era um rendimento maravilhoso, não, mas era um rendimento bem estável. Todo mundo começou a investir no fundo dele e começaram com a mesma desconfiança que estão com a XP aqui. Como é que ele pode ter esse fundo tão confiável de dar rendimento tão fácil, sendo que todas as outras empresas no mercado estão com dificuldade, né? Cai o fundo em determinado momento, depois volta. O dele não, o dele sempre tinha ganhos consistentes e coisa e tal, né? E aí, quando foram investigar de fato, o que ele estava fazendo era um esquema Ponzi. Ele pagava as pessoas que saíam com o dinheiro das pessoas que entravam. O valor do fundo, na verdade, não comportava o que ele tinha prometido para todas as pessoas que tinham aplicado naquele fundo, né? O caso do Madoff ficou conhecido, o cara foi preso, coisa e tal, né? Enfim. E começou com essa mesma suspeita. É a mesma coisa? Essa suspeita aqui significa que, de fato, a XP está fazendo um esquema Ponzi? Eu não sei dizer, eu não sou especialista nisso daqui. Agora, eu ficaria com medo mesmo que não estivesse fazendo isso, porque se não está fazendo isso agora, como muita gente vai estar tirando dinheiro de lá, corre o risco de acabar sendo isso, né? E é também um esquema Ponzi que é a nossa Previdência Social, né? O INSS brasileiro, vocês sabem, é um esquema Ponzi. Por quê? Porque você aposenta e a aposentadoria de quem está se aposentando agora é pago com a contribuição de quem está trabalhando hoje em dia. Enquanto estava entrando mais gente para o mercado de trabalho no Brasil e pouca gente se aposentando, beleza, o INSS funcionava, que era uma maravilha, né? É o mesmo caso do esquema Ponzi. O problema é que chega uma hora que começa a saída a ser maior do que a entrada. Menos gente entrando para trabalhar e o pessoal se aposentando e coisa e tal, e não tem jeito, né? O INSS é um esquema Ponzi, ele vai quebrar, é 100% de chance de quebrar. Quando que ele vai quebrar, a gente não sabe, mas que vai quebrar com certeza. Se fosse uma empresa privada, o governo já tinha arrumado uma intervenção, já tinha fechado a empresa, né? Enfim, mas o INSS é do governo, né? Então por isso que continua esse esquema aí, aparentemente sem punição para as pessoas. É diferente de um esquema de pirâmide, o pessoal confunde com esquema de pirâmide. São dois esquemas fraudulentos diferentes. O que é o esquema de pirâmide? O esquema de pirâmide tipicamente é um esquema em que você, para ganhar dinheiro, você tem que trazer novas pessoas para o esquema. Então o pessoal fala assim, não, você vai participar aqui de uma organização nossa, que a gente vai vender não sei o que lá, ou vai vender investimento, ou vai vender não sei o que lá, ou produtos, o que quer que seja. Né? Mas o principal ganho que você tem, se você trouxer novas pessoas para o esquema, se você trouxer outras pessoas, essas pessoas também vão ganhar dinheiro e você vai ganhar um pouquinho de dinheiro dessas pessoas que estão entrando no nosso esquema, né? E, de novo, é a mesma coisa. A pirâmide, enquanto você consegue colocar a gente para dentro da pirâmide, os primeiros que entram na pirâmide até ganham dinheiro, não tem problema nenhum não. O pessoal ganha dinheiro mesmo. A questão toda é, rapidamente a pirâmide esgota a capacidade de crescimento dela. E nesse momento que ela não consegue mais atrair pessoas para entrar no esquema, a coisa toda começa a desmoronar. Tipicamente, os donos do esquema de pirâmide ganham dinheiro. Talvez os primeiros níveis, os caras que entraram bem no iniciozinho do esquema, pode ser que ganhem dinheiro também, mas a partir daí todo mundo para baixo perde dinheiro e quem entrou por último então se fode completamente, perde tudo que apostou, tudo que colocou ali e não consegue nada, né? Então são esquemas diferentes, o esquema Ponzi e o esquema de pirâmide, mas os dois são fraudulentos. O caso, eles estão acusando a XP, desses fundos da XP, serem um esquema Ponzi similar ao do Madoff, né? É o que eles até citam aqui, o Madoff, que foi esse grande investimento, um grande investidor americano, que fez uma coisa similar e foi descoberto desse jeito mesmo. Como é que pode esse cara? Todo mundo aí cagando sangue para retornar não sei quantos % por mês, esse cara consegue retornar sempre uma grana, né, razoável todo mês, e acabaram chegando nisso daí, né? Enfim, aqui ó, como o Madoff, você conhece o Madoff? O cara mantinha o dinheiro. É mais ou menos a mesma história. Bom, é isso mesmo? Eu não sei dizer. Pode ser que não, pode ser que realmente o pessoal da XP tenha tido uma
uma ideia bacana de investimento, ter conseguido fazer um esquema legal ali e realmente está tendo esse rendimento todo, né? E se é esse o caso, né, pode ser também, lembra, existem competidores da XP, tem aí o BTG Pactual, tem o Itaú, tem um monte de grandes bancões no Brasil que ficam meio chateados de ter competição, né? Então é lógico que pode ser também o pessoal chutando a canela da XP. O que é a verdade nessa história, eu não sei. Eu, se fosse investidor da XP, estaria preocupado, mas não sei qual é a verdade nisso daqui, né? Enfim, essa é a história. Não confundam Ponzi com pirâmide, mas os dois são fraudulentos no final das contas. E o pessoal da XP dá uma checada e dá uma verificada e pensa bem aí o que está acontecendo nessa história. Não estou dizendo que seja fraude, não, mas o risco existe.